Olá, tribunos, boa tarde, vocês estão bem? Espero que sim. A questão da cautelaridade das prisões no procedimento do júri. Antes disso, roda a vinheta. 413 do Código de Processo Penal, ele regulamenta a questão da pronúncia. Muita gente fala que é uma sentença de pronúncia. Eu não gosto desse termo. Eu gosto de dizer que é uma decisão de pronúncia, porque a sua natureza jurídica é de decisão interlocutória mista não terminativa. Por quê? Ela não faz coisa julgada material, ela simplesmente faz coisa julgada formal, ou seja, ela encerra a parte do procedimento e inaugura a segunda fase do procedimento do júri. Então, a decisão de pronúncia, existindo indícios de autoria e prova de materialidade, sem entrar no mérito da causa, o juiz encaminha o acusado para o tribunal do júri. E aqui tem vigência o princípio do indúbio pro societá, ou seja, na dúvida se manda para o tribunal do júri. Eu também discordo veementemente da aplicação do indúbio pro societá nessa fase, entendo que deveria aplicar o princípio do indúbio pro réu. Se existe dúvida, se aplica a regra do jogo, se absolve. Eu chamo o indúbio pro societá nessa fase do procedimento do júri de síndrome de Pôncio Pilatos. Ou seja, na dúvida, lavam-se as mãos e deixa que o povo decide. Sou contrário à aplicação do indúbio pro societá nessa fase e sim seguir a regra do jogo. Mesmo na decisão de pronúncia, a aplicação do indúbio pro réu, ou seja, se não há prova, por que eu vou jogar para o povo decidir? Desde logo eu absolvo ou impronuncio, aguardando surgirem novas provas. Então, nesse momento em que o juiz faz esse juízo de admissibilidade, e deve ser um juízo de admissibilidade bem superficial, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, e eu farei um novo vídeo aqui falando só sobre excesso de linguagem, quando ele dá a decisão de pronúncia, ele tem que ter muito cuidado para não ingressar na seara meritória, porque a seara meritória decisória compete ao juiz natural, e o juiz natural é o tribunal do júri. Então, nesse momento em que ele determina que alguém vá ao tribunal do júri para ser julgado, ele deve decidir se esse alguém irá permanecer em liberdade, se esse alguém que já está preso irá permanecer preso, ou se esse alguém que está preso poderá, dali em diante, responder esse processo em liberdade. É o que determina o artigo 413, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, que o juiz motivadamente analise os requisitos da prisão preventiva para se verificar que naquele caso concreto, a partir da decisão de pronúncia, se é necessário a mantença do réu no cárcere ou não, ou se surgiu algo durante a instrução que justifica que o réu que está solto venha a ser preso em razão da pronúncia. O que não podemos tolerar, meus amigos, são decisões automáticas. Foi mandado a júri, prende-se através da decisão de pronúncia. Ou se respondeu todo o processo preso, muitas vezes a instrução de um tribunal, de uma primeira fase de tribunal do júri demora 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e o juiz decide através da decisão de pronúncia e não fala absolutamente nada sobre a renovação daquela prisão preventiva outrora imposta há 1 ano, 2 anos atrás. Então, isso que o parágrafo 3º do artigo 413 visa evitar, que o juiz motivadamente especifique os motivos pelos quais o réu continuará preso, será solto ou eventualmente permanecerá solto para ser julgado no tribunal do júri. Então, aqui até fazendo um link, se o parágrafo 3º do artigo 413 determina que o juiz deverá fundamentadamente, motivadamente falar sobre a questão da prisão cautelar, como pode vir uma jurisprudência do STF, melhor dizendo, do ministro Barroso, impor uma prisão automática para aquele que é condenado no tribunal do júri? Quantas e quantas vezes, amigos tribunos, observamos em casos concretos pessoas que foram condenadas no tribunal do júri e posteriormente essa decisão em sede de apelação
teve como desfecho a anulação daquele júri, mandando a novo júri no qual o réu foi absolvido, ou anulação daquele júri por nulidade processual, oportunidade que o réu foi a outro júri e lá foi absolvido ou teve uma pena reduzida, servindo como regime inicial aberto, por exemplo. Então, prender a partir de uma condenação no tribunal do júri, que apesar de ser um órgão colegiado é primeira instância, é uma completa violação ao princípio do devido processo legal, ao princípio da presunção de inocência, ao princípio do duplo grau de jurisdição. Em resumo conclusivo, ainda que exista uma decisão de pronúncia, o juiz está obrigado a apreciar de forma fundamentada a necessidade de prisão, a necessidade de soltura ou a permanência do réu em liberdade. É o que determina o Código de Processo Penal para os procedimentos especiais do Tribunal do Júri. Espero ter esclarecido esse ponto. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, compartilha, deixe comentários com sugestões de novos vídeos e um grande abraço.